Que tal a gente falar sobre o Dia Mundial do Pão, que é o símbolo de tudo isso, né, gente? Ai, que mesa maravilhosa que eu tô vendo aqui na minha frente. Presta atenção em tudo que a Maria Célia Costa, que é nutricionista, trouxe pra gente hoje. Olá. Tudo bom? Seja bem-vinda à revista mais uma vez, muito viu? Obrigada. Que mesa farta, que delícia. Lindo, né? Lindo, pois lindo. É, hoje nós vamos falar do pão e vamos desmistificar essa coisa, né, Regiane, de que o pão não pode ser consumido quando uma pessoa está fazendo dieta, mas que maldade. Ai, coitadinho, né? O pão fica injustiçado. Pode. Mesmo porque, olha só a variedade de pães que a gente tem hoje, integrais, com uma variedade de grãos que só bem fazem para a saúde, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E, inclusive, até emagrecer, né? Porque esses grãos, eles fazem com que haja uma melhor sociedade, uma sociedade prolongada. E a gente pode conversar um pouquinho mais adiante. Aliás, você vai conhecer um pouco hoje sobre as curiosidades que envolvem esse universo maravilhoso dos pães, porque a variedade que existe é tão grande e cada país é responsável por um legado, na verdade, nesse assunto de pães, né? Sem dúvida. O pão, ele diz muito da cultura de um país, da cultura de um povo, né? Ele fala da religião, ele consegue exprimir os hábitos daquele povo. O sabor é característico de cada região. Por exemplo, o pão de São Francisco, que é só daquela região, aqueles micro-organismos, então ele tem uma acidez muito mais elevada do que outros pães, né? E assim sucessivamente. O colaco, que é o pão cigano, né? Que é feito com leite, manteiga e especiarias e que só pode ser cortado à mão. Ai, que bacana, quer dizer, durante as eslavas. São as histórias que você vai contar pra gente já, né? Vamos deixar um pouquinho pra depois também. Aliás, uma das receitas mais antigas que se tem notícia é justamente a receita do pão, né? É verdade. Então tá bom. Obrigada, Maria. Daqui a pouquinho a gente se fala mais. Com certeza. Tá bom? Tchau, Ai, tchau. gente, que delícia. Deu pra perceber que o programa de hoje, além de muito instrutivo para as pessoas que querem sair, ó, daquele sufoco financeiro, vai ser muito saboroso e tem aquele perfuminho de pão fresquinho, assado na hora, no ar, né? Fique com a gente então, porque o programa tá só começando. Ai, que delícia, gente. Dia de falar de comida nesse programa hoje também, né? Vamos falar de fartura, de pães? Hoje é o Dia Mundial do Pão, como a gente já comentou. E muitas são as histórias em volta desse alimento tão rico e tão variado. Conheça algumas. O pão é um dos mais antigos alimentos do mundo, da época em que o homem era caçador, nômade e pastor. Não se sabe ao certo quando começou a ser feito, mas estima-se que tenha surgido há 12 mil anos na Mesopotâmia, juntamente com o cultivo do trigo. Feitos de uma mistura de farinha e frutos do carvalho, os primeiros pães eram achatados, amargos e duros. O pão chegou à Europa em 250 a.C. Bem mais tarde, no século XII, a França se tornaria referência mundial na fabricação de pães. Aqui no Brasil, apesar de ser conhecido desde a época dos colonizadores, o pão só se popularizou no século XIX. Atualmente, a panificação está entre os maiores segmentos industriais do país. São Paulo é o estado que concentra o maior número de padarias. São quase 13 mil. São mais de 3 mil na capital, produzindo cerca de 10 milhões de pãezinhos por dia. Na variedade de pães que a gente tem aqui nesse estúdio hoje. Olha, tá irresistível. Presta atenção nessa mesa que a Maria Célia Costa ajudou aqui a gente a fazer. Tem de tudo aí, gente. Pão com grãos, aquele pão sírio que é maravilhoso, pão de hambúrguer, pão integral de forma, as bisnaguinhas que as crianças não resistem. E olha, uma variedade realmente de encher os olhos. Até meu menininho aqui já tá mexendo um pouquinho a mais, todo mundo com vontade. Tudo bom, Maria Célia? Bem-vinda de novo à revista, viu? Muito obrigada. Ai, meu Deus, que delícia. Até sem acompanhamento, não precisa nem de manteiguinha, nem de nada. Olha, olha esse aqui, gente, amarelinho. Esse amarelinho, assim, esse amarelo, esses pontos amarelos é devido à cenoura, né? Cenoura. E essa cor, ela se dá por conta do beta-caroteno que a cenoura tem, né? Então, o beta-caroteno também tem aí uma ação antioxidante, ou seja, ajuda a retardar o envelhecimento. Olha aí, quantos são os benefícios, então, né? Sem dúvida. Além de saciar muito a fome, né? Como a gente sabe, o pão é um alimento extremamente democrático, porque ele aceita uma série de misturas diferentes. Aceita. Tanto salgadas quanto doces também, né? Eles ficam irresistíveis quando colocam um coco, um chocolate, enfim. Fica maravilhoso, né, Maria? Fica
assim, ele aceita todas essas combinações que você falou e, além de aceitar essas combinações, ele aceita também a ser consumido em vários momentos do dia, né? Então, o melhor, logo pela manhã, né? Logo pela manhã é importantíssimo o consumo de carboidrato, é importantíssimo o consumo do pão, porque o nosso organismo fica aí em repouso durante muito tempo. Então, ele precisa repor essa energia e a forma rápida é realmente através do pão, né? E muita gente tem o costume de sempre acompanhar a refeição com um pedaço de pão. Isso é saudável, é interessante, é legal fazer só no almoço e não no jantar, ou não tem essa preocupação? Ou o tipo de pão que a pessoa está usando para acompanhar o alimento também importa muito? O tipo de pão de fato importa muito, né? Quando a gente trabalha com os pães integrais, de fato você vai ter um benefício adicional por conta da concentração de fibras, então vai ter uma saciedade maior, né, pelo organismo, e também vai ter um fornecimento de vitaminas do complexo B e de minerais como magnésio, cálcio, que é bastante interessante. Ao passo que o pão branco, ele tem, como esse, por exemplo, ele tem um índice glicêmico muito alto, ou seja, a partir do momento que ele é colocado no nosso organismo, libera muito rápido a concentração de carboidrato, né, de açúcares. Então, isso faz com que haja uma liberação muito alta, muito rápida de insulina. Então, portanto, o pão branco, ele não é indicado para indivíduos que tenham resistência à insulina ou para indivíduos que tenham diabetes, né? Então, sempre quem tiver diabetes, optar pelo pão integral. Agora, os indivíduos que não têm esse tipo de problema podem sim consumir o pão, e a orientação que a gente coloca é que sejam 2 fatias de pão para a mulher, quando ela que não tem atividade física. Se tiver atividade física, 4 fatias. 4 fatias no dia? 4 fatias pode ser durante o dia. Mas não de uma vez só? Não, no decorrer do dia. Ao longo do dia. Isso. Considerando que à noite, como o nosso metabolismo ele é reduzido, né? A gente dá uma redução aí na queima de calorias, é interessante que à noite a gente reduza muito o consumo de carboidrato. Mas durante o dia é permitido, a gente consegue fazer essa divisão democrática do carboidrato e com as combinações, por exemplo, um queijo branco, né, bastante interessante. Utilizar azeite, né, substituir a margarina por azeite. É bom demais. Então, é algo assim muito saudável e que vai contribuir mais ainda para a saudabilidade do indivíduo, né? Certo. Agora, as pessoas que costumam malhar à noite, por exemplo, essas não têm que se preocupar com o consumo do pão à noite, porque precisa dessa carga extra de energia ou não? Isso. As pessoas que malham, se elas vão ter um processo de atividade física superior ou a partir ou superior a 1 hora, é necessário sim o consumo de carboidrato antes. Por quê? Porque o carboidrato é a primeira energia que o nosso organismo, a primeira fonte de energia que o nosso organismo vai buscar nessa hora. Sempre, sempre. Então, ela pode sim consumir uma fatia de pão antes da atividade física, né? E lembrando que o excesso, na verdade, o grande problema é o excesso. Porque o excesso de carboidrato, ele vai se transformar, assim, em excesso de gordura no nosso organismo, que é o que a gente chama dos triglicérides, né? Que são gorduras formadas a partir do excesso do carboidrato, né? Mas qual que é o pãozinho que o brasileiro mais gosta? É o pão francês, o filãozinho famoso? Sem dúvida, sem dúvida. É o pão demais, francês, né? O pão francês é o campeão em termos de preferência nacional, mas você sabe que atualmente nós temos informações aí através de pesquisas bastante interessantes que o consumo de pães integrais, ele vem crescendo na casa de 15% mais ou menos. O que a gente pode fazer para ter uma alimentação saudável nesse caso? Porque muita gente não quer abrir mão do pão branco, né? Pelo menos em alguns momentos da vida, sei lá, seria interessante fazer o quê? Então, consumir ao longo da semana o pão integral e aí chega no final de semana, pode usar o pão branco ou então o filãozinho? Moderadamente, de forma moderada, né? Ou seja, uma unidade, né? Uma unidade pela manhã, que é o momento onde a gente vai
sem dúvida, ter um gasto maior de energia. E quando for consumir esse pão branco, tomar o cuidado de combinar com uma proteína, né? Porque daí a gente consegue meio que equilibrar um pouco esse disparo que é dado do carboidrato. Então, no caso, pode ser um queijo branco. Um queijo branco é uma opção bastante interessante, uma ricota, que é uma fonte fantástica de cálcio. E os cremes de ricota agora no mercado, light, também são bons? Ótimas opções. Aliás, você falou light. Light, quando a gente encontra os pães light no mercado, né? Então a gente trabalha principalmente a redução de gordura desses pães, né? Você falou também da bisnaguinha. Que as crianças, que é irresistível, que as crianças adoram. Mas a gente encontra também no mercado a bisnaguinha tradicional, que é aquela branca, mas nós também já temos a bisnaguinha integral. Ai, tem? Né? Nós já temos. Isso é ótimo. Nós já temos ali na mesa, a gente também já colocou essas bisnaguinhas integrais, né? Uma forma interessante de oferecer para as crianças. Que bom. E lá também tem um pão bastante interessante que é a ciabatta, um pão tipicamente italiano. Ele tem uma massa muito parecida com a massa do pão francês, só que ele é mais molinho, né? Então, ou seja, é muito utilizado também para pessoas que tenham problema de dentição, de deglutir, a gente pode utilizar a ciabatta. Isso, esse mesmo ciabatta, gente, esse que tá aparecendo bem embaixo, né? O mais embaixo, isso. Embaixo do pão sírio aí, que é o redondinho. Exato. É exatamente esse. Exato. Muito bom. E ao agora, lado todos os pães podem ser congelados? Podem. Podem? Todos? Podem. Dependendo se é integral, se é branco, tranquilo. Não tem problema, você pode congelar todos. Quanto tempo eles podem ficar no congelador? Então, aí vai depender do tipo de pão, se ele vai ser caseiro, se ele foi industrializado. Então, a gente vai ter que ver qual tipo de pão, qual tipo de grão que é utilizado, para a gente poder responder isso de forma mais segura. E qual é a forma correta para descongelar esse pão? Você está no congelador, coloca ele dentro da geladeira, na temperatura da geladeira, e vai perdendo a temperatura gradativamente, tá? Mas detalhe, para conservar é importante que não coloque na geladeira. Tipo, eu comprei o pão e vou colocar na geladeira, porque vai formar os cristais de gelo no carboidrato. Então, vai ter uma aglutinação desse carboidrato. Então, não é interessante, porque senão vai ter depois a percepção inicial que você teve do pão. E se for caseiro, é interessante você armazenar ele em sacos de papel. E se for industrializado, manter na embalagem que você comprou, que é aquela de plástico, porque ela é uma forma de proteger o pão e manter as características dele, que é a umidade. Tá certo. Né? E a maciez. Vamos fazer o seguinte, então, gente, vamos homenagear este alimento tão maravilhoso da forma que a gente mais sabe fazer, né? E mais gostosa possível. Que se alimentando muito bem, né? Que é fantástico, que a gente tem uma variedade muito grande, como por exemplo, olha só, os pães bem variados que a Maria Célia trouxe pra gente. Não tô conseguindo ver todas as plaquinhas aqui, mas olha só a variedade que a gente tem. Girassol com castanha, por exemplo. Sim. Olha aqui, ó, light, linhaça integral. Linhaça é muito importante na alimentação também, né? A linhaça tem um outro também com ômega. A linhaça é uma fonte interessante de ômega 3, assim como a chia, que tem um dos pães que também contém. Tem o pão com chia? Deixa eu ver. Tem. Esse é o integral original? É esse aqui da frente? Acho que sim. Então, a chia também é uma fonte de ômega 3 bastante interessante, né? Da parte de vegetais, são as melhores fontes, tanto a linhaça quanto a chia. Então, ou seja, é o que você falou no início, o pão ele é muito democrático, né? Ele permite que a gente agregue esses nutrientes. Esses nutrientes, né? Para deixar tudo ainda mais nutritivo e o melhor, mais saboroso. Ai, gente, que delícia. Eu vou homenagear muito pão os é pães saúde, hoje. Pão é saúde, consuma. É verdade. Olha, muito bom. Consuma com responsabilidade. Sim, sempre. Sempre. Tudo tem que ser feito com moderação. Se a gente exagera, perde a mão, mesmo integral pode virar um vilão, né? Sem falar que a falta dele dá até depressão. É mesmo? É verdade, não pode parar de comer pão não, gente. Então, ou seja, vamos consumir carboidrato, aumentar a serotonina e vamos sorrir mais. Tá certo, muito bom. Deixa eu agradecer então a Maria Célia Costa, que é nutricionista, esteve com a gente mais uma vez, trazendo informações importantes. Muito obrigada Vou deixar convite. o contato aqui do Facebook, né? Isso. Para procurar no Facebook são... Tá certo isso? Puratos, isso mesmo. Puratos Brasil. Puratos Brasil. Tudo junto, pode te Puratos encontrar lá. barra
Isso. Apuratos /Brasil, isso mesmo. facebook.com/Apuratos Espaço Brasil, é assim? Isso mesmo. Tá certo. Tá bom? Então tá jóia. Obrigada mais uma vez, Maracélia. Até uma próxima, viu? Convite, com certeza. Gente, olha, que delícia. Podem me esperar vocês, viu? Experimentar um pedacinho de cada um, porque assim a gente consegue ter aí a famosa variedade de pães. Olha que delícia. Ai, que mesa maravilhosa. Vamos então